Olá pessoal, estou respondendo os comentários com esse vídeo extra, porque de sábado para domingo, quando depois do vídeo chegaram alguns comentários que eu gostei muito, agradeço muito por eles, e não tive tempo para responder, porque tanto no sábado tive um evento e no domingo eu tive que passar o domingo viajando. Então agora estou respondendo, deixando esse videozinho como um agradecimento, tá? E eu acho que enriquece, nesse caso do vídeo, eu gosto muito de responder os comentários por escrito, mas nesse caso eu acho que vou enriquecer mais o assunto se eu responder um pouco por vídeo e falando também da minha opinião. Não é uma resposta, não é um tira-dúvidas com respostas definitivas. Estou colocando aqui a minha opinião e a minha maneira de interpretar tanto o ensino do mestre, como de acordo com a minha vivência, com o meu momento de vida, tá? Então, quero primeiro, vou passar aqui comentário a comentário, tá? Alguns vão demorar mais e outros talvez um pouco menos. De toda forma, eu vou responder todos, depois também, até avisando que tem a resposta nesse vídeo, tá? Primeiro, Márcia, muito obrigado pelo carinho de dar os parabéns, tá? A didática é uma área que eu gosto muito, sou professor de formação e também agradeço também ao mestre, né? Porque eu estou em cima de ombros de gigante. Sobre ombros de gigante a gente enxerga mais longe, tá? Muito obrigado, Márcio. Próximo comentário aqui é do Malaquias, tá? O Malaquias está sempre aí. Um dia ainda vou mostrar o videozinho do Kung Fu para ele, tá? No vídeo do Malaquias, ele pergunta, tem duas perguntas, tá? Uma, por que Bova 11 no lugar das opções? Eu estou entendendo que é por que Bova 11 no lugar das ações, tá? A Bova, ela é um índice. E o straddle, por exemplo, e a gente viu aí, operar vendido ou comprado, no caso da TLAD, a gente está descoberto em uma das duas pontas, e mesmo no caso do straddle long put, essas operações de intervalo não são interessantes quando a gente tem um risco de grandes deslocamentos. E é o caso, por exemplo, Bova 11, a chance de grande deslocamento é menor. Tá? Por quê? Porque ele é um índice formado por diversas ações. Então, por exemplo, a Americana teve o desastre que aconteceu. Se eu estivesse fazendo straddle apostando na Americanas, aquele straddle eu perderia. Né? Então, é por isso que o uso da Bova 11, eu entendo, é um entendimento que eu tenho, que o mestre adotou, de ir para a Bova 11, depois que começou a dar essas escorregadas muito fortes, tanto na parte da Ambev quanto no Bradesco. Ele meio que falou, olha, vamos focar nessas ações. Mas eu acho que é temporário, tá? Em algum determinado momento, quando o Ambev ou o Bradesco voltarem a estacionar em algum patamar, talvez ele pense, talvez a gente volte para esse caminho de outras das ações. Mas sempre ações fortes, né? Porque as estratégias baseadas na filosofia do mestre é muito voltada para a questão do intervalo. Até agradecer o Barroso aí, exatamente isso que eu entendo que o Barroso colocou, né? São estratégias de intervalo que você ganha com o passar do tempo. Quando eu monto uma TLAD, assim que ela chegou no 95, por exemplo, ela saiu do patamar do 100 e ela veio para o patamar do 95, ela teve um aumento de volatilidade. Então, aquela hora, talvez, para montar uma TLAD no 95, eu já tenho do 100 e tenho do 105. Se eu montar uma TLAD no 95, pô, tá show, porque ela acabou de fazer como é que eu falo, uma puxada na volatilidade, ou no dia seguinte. Então, e você continua apostando no intervalo. Né? Então, é por isso, foi um ótimo exemplo aí do Barroso, ainda bem que você entendeu, Malaquias, o uso dela. Mas eu vou falar sobre outro uso dela. Bom, já falei sobre a Bova 11, porque é um índice, os straddles têm chance de puxar, a gente está vendendo straddle, a gente não está sendo direcional, a gente está sendo intervalo. E agora eu vou falar sobre a aplicação. E eu estou respondendo essa pergunta da maneira que eu vou responder, até porque tem uma pergunta do Jânio sobre manejo de venda coberta dupla, tá? Quando o ativo vai muito forte para um lado ou vai muito forte para o outro. Esse vídeo que eu recorri ao explicar o TLAD, ele é o último vídeo da venda coberta dupla do mestre. Tá? Então, o venda coberta dupla está lá no plano de aprendiz, tá? E o último vídeo dele é TLAD. A TLAD, ela tem essa característica de você estar parecendo que está arriscando demais, mas sobre uma ótica conservadora, não é um risco muito grande, que é
a ótica que eu aplico, tá? No meu momento de vida, eu não estou aplicando operações de risco. Não estou de risco alto, ou risco direcional, tá? Eu não aposto, tá? Outro dia eu vi um vídeo que um grande cara da área, ele fala aposta, você vai apostar 40 e tantos vezes da área de derivativos. Nossa, eu falei, não é a minha praia. A minha praia é bem conservadora, sou bem filosofia do mestre, mas eventualmente eu posso até assumir um risco grande dentro de opções que eu já tenho, né? Do risco já inicial que eu tive, eu coloco aquilo como perdido e vou assumir risco grande ali, ou perde tudo ou ganha tudo, mas dentro do patrimônio, dentro das operações mais pesadas, eu tento ser o mais conservador possível. Então, Jânio, só pegando a pergunta do Malaquias, vou explorar a pergunta em que contexto a TLAD é aplicada, junto com o contexto da resposta do Jânio, quais são os manejos. Então, Jânio, eu tenho que estudar muitos manejos ainda, tá? Não tenho um manejo fixo, mas, basicamente, eu já falei sobre algum vídeo sobre isso, a minha cabeça, eu tenho um processo principal de operação, tá? Por exemplo, vou fazer venda coberta dupla em Itaúsa. Itaúsa é um ativo que eu adoro fazer venda coberta dupla, tá? Por quê? Porque eu tenho uma custódia. Então, custódia, e tenho lá, à medida que eu fui construindo essa custódia, eu fui agregando, fazia vendas cobertas duplas, e, por exemplo, à medida que eu ia fazendo a custódia, eu também ia enchendo a minha renda fixa. Então, eu tenho até um vídeo do Itaúsa que fala sobre isso. Hoje, nossa, não tem nem 2 meses que o vídeo fez, que eu fiz o vídeo, mas a cabeça já evoluiu muito a partir daquele vídeo, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá uma custódia de Itaúsa, e quando eu vou fazer uma venda coberta dupla nessa custódia, eu vou lá e pego e coloco, eu dedico alguma parte fiz uma venda coberta dupla, eu dedico uma parte do meu patrimônio financeiro, né, dinheiro, em renda fixa, lá no CDI. Tá? Então, essa minha filosofia de operar dessa maneira, tendo total cobertura, eu fiz a venda coberta dupla por um motivo, porque eu quero desfazer do ativo, mas quero ganhar uma boa taxa. E se cair, eu tô disposto a assumir mais ativo. Então, aqui essa renda, e aí eu faço a venda coberta dupla, eu tenho a put longa protegendo. Então, eu pego e dedico uma parte do financeiro para renda fixa. Por isso, para mim, quando eu já começo no processo principal a mitigar as possibilidades de risco, eu não me preocupo tanto com o manejo. Tá? O meu manejo eu estou assumindo. Então, dentro do processo principal, aí vou falar de manejos para não deixar ser mais potente. É sempre assim? Não é sempre assim. Mas existe risco. Por exemplo, teve do Bradesco. Eu estava querendo começar a assumir Bradesco. Aí o Bradesco foi, eu já tinha uma assunção de Bradesco, o Bradesco foi e começou a derrubar absurdamente. Eu estava cheio de put vendida no Bradesco. Eu fui lá e montei um strangle. Então, dentro do meu processo principal, eu tenho aqui processos de saída, né? Eu não lembro qual vídeo eu fiz isso, mas tem um vídeo sobre isso, acho que botei também nos extras. Dentro do processo principal, eu tenho o processo de quando deu errado. Quando deu errado, né? Ou quando eu mudei de ideia. Se eu mudei de ideia é porque deu errado. Eu entrei no Bradesco antes da crise da questão da Ambev. E aí eu falei, não quero ficar no Bradesco agora, também não quero mais, né? Não sei o que vem pela frente. E aí, quando deu errado, eu tenho 2 opções no meu processo principal de manejo. É o stop, prático, vou lá, stop a posição, apuro o resultado e abraço. E eu jogo por strangle. No caso, o stop, normalmente eu uso mais o stop quando eu estou para call, né, para cima. O strangle, né, mas é venda coberta dupla. Venda coberta dupla eu entrego ativo. Quando eu entro, já entro disposto a entregar. E eu vou falar sobre isso. Por isso que eu falei, vou fazer um vídeo um pouco mais longo, um vídeo de resposta, porque eu consigo falar sobre isso melhor. Então aqui, eu estopo ou eu faço, por exemplo, se eu estou no ativo como Bradesco, eu faço um strangle em BOVA 11. Então esses são os 2 manejos, BOVA 11 libera a posição. Mas isso é para caso sério meu, né? No caso em que eu não estou fechando o combinado. Tá? E, normalmente, quando eu entro na operação,
eu estou 100% satisfeito com os resultados da operação. E aí é onde eu vou falar sobre 2 conceitos que eu acho mágicos na escola do mestre. Tá? E aí eu vou pegar o exemplo, vou abrir aqui do venda coberta dupla, não deixa de ser uma venda coberta dupla. Eu vou dar a origem, vou falar assim, a origem desse problema é venda coberta dupla. E aí eu vou responder de uma forma mais funcional o exemplo de uso da TLAD. Tá? Então, por exemplo, quais são os 2 conceitos do mestre que eu acho que se encaixou muito com o meu perfil? Tá? Um é o custódia funcional. Tá? Primeiro conceito, custódia funcional. Quando a gente fala de custódia funcional, é o seguinte, muitas vezes, quem está de fora não sabe qual pepino que a pessoa está segurando, né? Quais são as vivências da pessoa. Então, não é simplesmente ter a minha custódia, eu gosto do Itaúsa, tenho o Itaúsa e vou ficar com eles. Não, não é simplesmente isso. É questão, às vezes, de funcionalidade. Tá? Então, assim, imagina, por exemplo, eu tenho uma sorveteria num lugar relativamente excelente e estou ali vendendo sorvete. Vendo sorvete num ponto excelente. E eu acho que o mestre deu, eu estou pegando exemplo exatamente que o mestre deu essa semana, ontem, hoje, que eu não podia responder comentário, mas eu podia escutar os áudios e estava escutando o áudio do mestre. Tá? Foi esses tempos aí, foi agora há pouco, ou ontem ou hoje, tá? Então, por exemplo, a pessoa tem uma sorveteria, e aí você pergunta para a pessoa, por que você tem essa sorveteria? Me desculpe perguntar, né? Quanto você ganha nessa sorveteria? Aí ganho 15 mil. Você fala, poxa, mas se você alugar a sorveteria, olha, estou usando a custódia, tá? Custódia funcional. Se você alugar a sorveteria, você ganha 10 mil sem fazer nada. Aí ele falou, mas aí eu vou ganhar 10 mil sem fazer nada, vou ficar fazendo o quê? Ficar o dia inteiro em casa fazendo o quê? Então, funcionalmente para ele, é importante ter aquela sorveteria, independente do valor que você vai extrair dela. Tá? Então, assim, cada pessoa vai ter uma vivência e a custódia funcional se encaixa muito nesse sentido para mim. Eu quero ter Itaúsa, ponto. Eu estava querendo ter Bradesco, ponto. Né? Então, do momento que eu assumo que eu quero ter aquilo tem alguma funcionalidade na minha vida, né, eu quero ter CDI, eu adoro estar com CDI. Bom, se eu tenho CDI aqui, é uma custódia de renda fixa, eu posso aproveitar parte desse CDI vendendo puts de empresas que eu gosto. Então você começa a ter uma visão de que ou está bom ou está excelente. Então daí, Jânio e Malaquias, eu não me importo, quando eu entro na operação, eu já entro com essa visão. Vai ter alguma funcionalidade. Um grande exemplo disso foi na playlist, os 2 exemplos, tanto na playlist de Itaúsa, que é mais tranquilo, que é dessa funcionalidade que eu gosto, que eu quero, quanto do exemplo de Itaúsa, em que, se vocês perceberem, eu entro com risco de 3 mil, porque eu já estou na put longa, aí não é funcional, já deu problema. Né? Eu fiz uma operação errada e tal, tenho risco de 3 mil na Magalu. Tendo esse risco de 3 mil, para longo prazo, eu vou botar 3 mil na renda fixa e vou esperar. Daqui a 2 anos eu compro as Magalu. Se der errado, eu compro o Magalu. Né? Se der certo, eu fico com meus 3 mil na conta corrente e aquelas puts de Magalu longas viram pó. Bom, ou seja, do ponto de vista funcional, eu já estou aceitando aquilo. Né? Viram pó, ou eu assumo e perco os 3 mil reais na renda fixa. Mas vou ganhar a renda fixa, o prêmiozinho lá, mês a mês, até junho de 2024, que era onde estava a Magalu naquela época. Então, assim, eu já tinha aceito esse resultado, embora fosse um risco de operação. Mas por que fosse um erro de operação? Por que eu aceitei aquele risco? Porque eu tinha na cabeça que eu não ia estopar. Por que eu não ia estopar? Porque eu tinha algum motivo para aquilo ali. Que foi quando eu trouxe o vídeo para vocês. Eu falei, eu podia ter estopado, não era um problema. Quando eu comecei, aí eu falei, não, vou usar esse erro que eu cometi para tentar desenvolver dentro do ativo arisco, como é o Magalu, e entrar na Magalu já é uma visão de custódia funcional. Eu não entro em varejo, eu não entraria no varejo. Tá? Eu entrei na Magalu quando eu comecei com o mestre de derivativos e queria pegar e estudar um ativo que tivesse uma oscilação grande, né? Ciclos heterólogos, não ciclos homólogos. Então eu entrei com essa visão, e era um ativo que era barato relativamente. Errei feio, pronto, acabou, não tem problema. Quando eu tive esse erro, eu falei, vou aproveitar
Ao invés de estopar, vou fazer disso vou usar este problema como se fosse uma custódia funcional. Então percebe que custódia funcional é pelo bem e pelo mal. Eu peguei e falei, isso aqui vai ser um curso real. Eu vou ter que resolver esse problema de, entre aspas, R$ 3.000 da Magalu. Né? E pronto, foi para o aprendizado. Quando eu entrei na Magalu, aceitando os riscos, entrei na Magalu justamente para aprender venda coberta dupla, muito tempo atrás, e em ciclos heterólogos, né? Então aquilo ali já foi um risco assumido. Não era um problema ter a quantia que eu entrei ali para ser resolvida, tá? Então é isso. Do ponto de vista, existe um ponto de vista de custódia funcional quando eu entro em venda coberta dupla. Isso já mitiga, antes de começar o problema, a ter, a facilitar as operações de saída, tá? Então, é isso. Esse é o conceito que eu adoro e pratico muito, tá? Custódia funcional. Tanto da parte daí, eu falo lá do processo, quando está um processo educacional e tal. O outro conceito que eu acho essencial para a minha filosofia de trabalho, né, das operações, porque eu tenho o meu trabalho, eu não vivo de mercado, mas eu estou aprendendo a lidar com situações, estou num ciclo de aprendizado que estou aprendendo a lidar com situações dentro do mercado financeiro na parte de opções. Eu até ia soltar um vídeo que eu fiquei ainda estou meio com vergonha desse vídeo, tá? De reflexões sobre minha vivência no mercado financeiro. Bom, enfim. Sobre o risco laplaciano. Outro conceito fundamental para mim é o risco laplaciano. Tá? Dentro da teoria de probabilidades, a gente tem a probabilidade laplaciana, tem a frequentista e tem a bayesiana, né? E tem outros estudos, modelos de probabilidade. O risco laplaciano é aquela probabilidade mais básica que a gente aprende, tá? Qual é mais básica? Assim, desculpa, eu não tô. Tem até um livrinho aqui de história da matemática, né? Eu adoro a história da matemática, mas mais básica, assim, pode ter vindo coisas antes que eu não saiba, porque minha formação é outra. Mas dentro da risco laplaciano, eu considero básico dentro do meu curto conhecimento, né? Mas o risco laplaciano, ele tem o quê? O princípio dele é um princípio de estudo a priori. Tá? Você analisa o risco antes das coisas evoluírem, você não olha o problema, né? Você não olha estatística. Por exemplo, outro tipo de risco que tem é o frequentista. No risco frequentista, você opera, por exemplo, baseado em estatística. Você vai olhar as frequências dos acontecimentos. No laplaciano, você pega o espaço de possibilidades e reduz a algumas possibilidades. Quais são? Cara e coroa. Bom, eu vou apostar na cara ou na coroa. Você consegue fazer uma análise a priori disso. Olha, pode dar as possibilidades favoráveis sobre as possibilidades totais, né? Sobre o total de possibilidades. Então, num cara e coroa, quais são as probabilidades favoráveis? Você vai escolher cara ou coroa. E do total? São duas, ou cara ou coroa. Então, aqui, uma análise a priori das possibilidades, você só tem duas possibilidades. Como eu sempre falo que só pode acontecer duas coisas. Ou ficar acima de tal valor, ou ficar abaixo de tal valor. Então, quando você joga cara e coroa, por exemplo, você tem uma possibilidade favorável de duas. Uma possibilidade favorável de duas. Quando você pega o conceito de risco laplaciano e agrega ao conceito de custódia funcional e você aceita as duas possibilidades, isso é uma maravilha, porque você já entra na operação tranquilo. E como eu falei, uma boa parte do meu tempo eu dedico à minha profissão, eu não posso ficar diuturnamente acompanhando o mercado. Quando eu entro na operação, eu já entro aceitando as duas possibilidades. Seja ela... Eu entro na operação aceitando a cara e a coroa. Então é por isso que eu falo do risco laplaciano. É um conceito extremamente interessante, onde eu utilizo esse conceito para entrar na operação. Novamente, sobre as duas questões, né? A questão do Jânio. Então, Jânio, percebe que eu não penso muito em manejo, embora vá estudar mais, tá? Eu vou estudar mais sobre possibilidade de manejo para trazer outras operações. Basicamente, ou eu faço um stop ou faço um strangle. Broken wings é outro que eu faço. O ideal, assim, se for o caso, eu teria que ter alguma operação. A própria venda coberta dupla eu uso como
operação como é que eu falo? Operação para proteger a venda coberta dupla. Por quê? Porque eu vou fazendo gradientes. Então, quando eu aceito o risco laplaciano, olha, por exemplo, eu aceito tomar o ativo. Eu aceito tomar o ativo, eu aceito comprar e receber o ativo no 10, ou entregar, desculpa, eu aceito comprar ou entregar o ativo no 10, porque eu estou usando uma parte da custódia, já vou falar sobre isso, ou comprar, eu estou usando uma parte da renda fixa. Aí o ativo sobe para 15, 20. Né? Se eu assumir o ativo no 10, eu aceito vender ele no 15, 20, para o 15, e ao mesmo tempo aceito tomar ele de volta, porque quando eu entrei aqui eu queria o ativo também. Então eu vou fazendo isso, some a possibilidade de fazer. Eu não preciso muito do hedge, vamos dizer dessa maneira. Eu não preciso, não estou preocupado com o hedge. Tá? Então, mas vou estudar. Mas hoje, basicamente, o que eu uso? Ou stop, ou jogo para os triângulos em BOVA 11, quando o negócio é do tipo, como foi do Bradesco, eu não quero mais o ativo. No meio do caminho eu desisti. 3, 4 meses, eu vinha monitorando o ativo, vinha vendendo put para comprar no preço que eu queria, vinha vendendo put para comprar no preço que eu queria. Foi lá pelas tantas, deu uma notícia ruim, o ativo despencou, eu falei, agora também não quero mais. Não foi porque o ativo despencou que eu não quis mais. Foi por causa dos acontecimentos, né? Não tem noção dos acontecimentos. Tá? E aí, vou falar um pouquinho da frequentista e da bayesiana, mas não tem muita noção dos acontecimentos. E por fim, aí eu já tenho stop, não gostei, eu vou para o Strango e Bova 11, tá? Quero sair fora, vou no Strango e Bova 11, vou reduzindo mês a mês a posição. E se eu quiser resolver dentro do próprio ativo, eu vou responder a pergunta do Jânio aqui, e já tem a pergunta, isso já estou preparando também para a pergunta do Straddle, que o nosso amigo Otávio fez, tá? Se eventualmente... Peraí, agora eu me perdi. Desculpa, pessoal. Tá. E eu faço, às vezes, uma fly de broken wings, ou faço uma broken wings dentro do próprio mês, são maneiras de eu sair fora, de eu mitigar esse risco. Tá? Não que vai dar certo. Às vezes continua caindo, a broken wings não recupera, mas a ideia é... Hoje eu faço basicamente stop e strangle, tá? Bom, vamos olhar, e agora estou estudando a TLAD para poder botar tanto a parte da fly de broken wings dentro da princípios de fly de puts, dentro dos princípios de teorias como o Hexabox, porque o booster já é da teoria da binarização. Então, hoje eu estou só usando essas duas aqui na minha custódia grande, vamos falar assim, na minha custódia fixa. Tem possibilidades, estou estudando outras possibilidades, tá? Mas basicamente é isso aqui. Voltando agora para o risco laplaciano. Então, só tem duas possibilidades daqui. Eu tendo essa custódia funcional e tendo risco laplaciano, eu vou dar um exemplo agora de uso, tá, da TLAD, usando esses dois conceitos na venda coberta dupla. Tá? Então, eu vou pegar, acaba que eu junto junto essas questões todas, é um exemplo da minha opinião, da minha maneira de atuar no mercado. Tá? Só antes de falar, além do risco laplaciano, tem o frequentista. O frequentista, eu diria que é um risco mais... Quando você faz a sua análise de risco, faz as suas operações baseado no frequentista, é como se você olhasse mais para o presente. Né? O que seria o presente? Por exemplo, estatística. O pessoal do Quant adora. Né? Então, assim, eu vejo quais são as chances de quando a BOVA subiu tanto, quantas vezes ela foi acima de... quando ela puxou 10% no mês, ela puxou no mês seguinte 10%, você olha as frequências. Então, você tem o número de frequência, você tem a probabilidade que você quer, né, os fatores, os favoráveis, sobre a amostra. Então, você não olha todas as possibilidades. Aqui eu olho todas as possibilidades, total de possibilidades. O frequentista não, ele olha os eventos favoráveis em cima da amostra. Qual é a frequência que aquilo ali ocorre. Tem também o Bayesiano, né, esse também é legal, né, o Bayesiano. Esse aqui, ele fica com a visão do sujeito. Por quê? Porque o frequentista, ele está com vamos supor assim, eu não sou nem flamenguista, nem vascaíno. Não, sou vascaíno. Bom, não sou nem São Paulino, nem corintiano. Mas imagina-se, por exemplo, São Paulo e Corinthians tem uma estatística. Tá? O frequentista ele vai apostar em quem vai ganhar aquele jogo baseado nessa estatística. Então, o estudo de probabilidade dentro do mundo do frequentista é um estudo razoavelmente conhecido. Tá? Variância, média, massa, média, variância, covariância, aí você vai olhar correlações e tal.
Então, assim, olha as frequências em cima do espaço amostral. O Bayesiano, ele já não, ele tem você pode olhar esse risco, né, de frequência, mas ele coloca o sujeito como participante da probabilidade. Então, vamos supor, São Paulo e Corinthians, você vai apostar num dos dois. Quando você aposta num dos dois, você está olhando você pode estatisticamente olhar para as análises do passado. Olha, desde quando São Paulo joga fora, ele ganha tantos. Quando o Corinthians joga fora, ele ganha tantos. Quando é São Paulo contra Corinthians diretamente, ganha tantas vezes ou perde tantas vezes. Você pode fazer essa análise de frequência e decidir em que aposta você vai tomar, se é no São Paulo ou no Corinthians. Na análise bayesiana, que já é uma análise, como é que eu vou falar, a posteriori da frequência, a frequência, ela ainda olha o passado, né, você tem o aspecto do presente, mas ela ainda olha para o passado, porque você pega os eventos estatísticos. Na análise bayesiana, ele chama-se até de uma análise a posteriori, porque o sujeito importa. Depois que aconteceu aquelas frequências que a gente está usando na análise frequentista, imagina, por exemplo, mas hoje o São Paulo recebeu um investimento de um grande banco e ele está com uma superpotência de time. Bom, então eu vou usar a análise estatística para apostar quem vai ganhar São Paulo e Corinthians, ou vou usar uma análise bayesiana, baseado no quê? Poxa, teve um grande banco, ou uma grande instituição investiu tubo de dinheiro no São Paulo, e o Corinthians, por exemplo, recentemente sofreu uma descapitalização que ele só está usando jogadores da base. Então, bom, a frequência meio que, quando a gente olha essa subjetividade, né, dos eventos que aconteceram depois da frequência, você pode apostar de uma forma diferente. Foi uma análise bayesiana a minha questão do Bradesco. A priori eu ia entrar no Bradesco, mas o meu sujeito olhou e falou, olha, aconteceu eventos posteriores que não me interessam mais estar no Bradesco. Então, tem essas duas, além do Laplaciano, né? Tem outros, tá? Mas o Laplaciano, frequentista e bayesiano são as que eu olho para tomar decisões no mercado financeiro, tá? Enfim, isso desculpa tomar o tempo com isso, mas acho que é legal saber de onde veio esse risco laplaciano. Então, dentro do risco laplaciano, agora eu vou fazer uma análise de manejo, como se fosse uma venda coberta dupla, e usando o TLAD para essa questão, tá? Isso que eu estou falando agora foi usando esses dois conceitos, o conceito de custódia funcional e de risco laplaciano. Isso que eu vou falar agora, pessoal, está no vídeo do mestre do Venda Coberta Dupla, tá? Número 10 lá, da TLAD. Só que às vezes a gente como a gente não tem, cada um tem um modelo operacional, eu mesmo fiquei muito tempo viciado, por isso que eu não critico, não está no meu momento de vida fazer operações de aposta de direção. Meu momento de vida são operações de seguro. Então, eu olho para o mercado de derivativos como mercado de seguro e não como mercado de aposta. Tá? E não estou criticando quem faça isso, porque dependendo do momento de vida, esse cara vai estar anos quando ele chegar no meu momento de vida, ele pode estar anos-luz na minha frente. Então, vai estar com outras preocupações. Tá? Então, vamos lá sobre usar esses dois conceitos de custódia funcional e de risco laplaciano para falar sobre a venda coberta dupla, manejo de venda coberta dupla e uso do TLAD. Tá? Então, imagina lá que eu tenho na minha custódia 10 mil Petro 4. Tá? Tenho 10 mil Petro 4. Esse eu tenho na minha custódia. 10 mil Petrobras 4. Aí, nessa custódia, que é o exemplo, vou pegar agora o exemplo do mestre, eu tenho uma aceitação de risco em que eu falo o seguinte, olha, eu vou construir um modelo de risco para a minha custódia, onde se chegar no 25, no 20, eu vendo 1K de Petrobras, se chegar no 25, eu vendo outro K de Petrobras, se chegar no 30, eu vendo mais 1 quilo de Petrobras. Tá? Eu sou um cara que funcionalmente eu gosto da Petrobras, no 20 eu vendo tanto, no 25 eu vendo tanto, no 30 eu vendo tanto. Quando chegou lá no 20, quando eu falo chegar no 20 eu vendo 1 quilo, eu não quero me desfazer da Petrobras, eu sou holder de Petrobras. Tá? Isso aqui não isso aqui é um exemplo, tá, pessoal? Não vão sair fazendo isso. Cada um vai fazer da maneira que acha melhor. Tá? Então, vamos lá. 20, eu tenho lá no 20K, eu faço o seguinte, eu vou fazer venda coberta no 25. No 25, eu vou fazer venda coberta no 30. Tá? Poderia ser essas possibilidades. Então, dado que eu tenho essa estrutura para aproveitar a minha custódia de Petrobras, tá?
tenho uma custódia de Petrobras de 10 mil, onde, na hora de eu tomar o risco, eu quero torná-la funcional, tá? Então, ela vai ser uma custódia funcional. E eu vou fazer um modelo de trabalho dessa custódia, onde eu vou ter, na verdade, um risco laplaciano. Só pode acontecer duas coisas, como diz o mestre, eu subir ou cair. Então, quais são as possibilidades? As possibilidades estão fechadas dentro do meu modelo. Meu modelo vai ser, ó, no 20 eu faço, no 25 eu faço, no 30 eu faço, 35 e tal. Por quê? Porque eu, assim como eu gosto de ter essa minha custódia de Petrobras, assim como eu gosto de ter essa custódia da Petrobras, eu vou fazer dinheiro se ela subir demais. Porque, olha, se ela subir de... Eu tenho 10 mil a 20, então tem lá 200 mil de Petrobras. Quando ela for a 25, isso não tá, ela está no 20, tá? Quando ela for a 25, eu já não tenho mais 200 mil de Petrobras, eu tenho 250 mil de Petrobras. Então, nessa hora, eu não me importo de vender milzinho da Petrobras. Eu vendo 1.000 a 25, eu continuo tendo lá os 250 mil, pego esses R$ 1.000, esses 2.500 mil, não, pego esses 25 mil reais e jogo lá na renda fixa. Então, é uma custódia funcional que eu tenho lá, né, de 10 mil petros, junto mais uma custódia de renda fixa. Tá? Então, vou usar essa custódia aqui e vou trabalhá-la com venda coberta dupla. Beleza? Então, essa custódia. Tenho 10 mil, no 20, quando o preço da Petrobras chegar no 20, eu aceito vender 1.000 Petrobras a 25 mil, a 2.500 e aceito comprar, né, abaixo, a comprar mais um lote. Por exemplo, vou comprar mais um lote de Petrobras. Então, eu dedico algum dinheiro aqui na renda fixa para essa inconveniência de despencar para baixo. Por isso, eu compro uma put na venda coberta dupla. Por quê? Porque eu assumo que eu vou vender, eu compraria 25, mas eu faço uma compra de uma put. Então, se eu tirar um dinheiro da renda fixa para assumir essa compra no 25, eu vou estar vendendo um lote, estar comprando, se eu deixar um dinheiro na renda fixa, eu faço put longa, para quê? Para que eu possa assumir esse ativo depois. Tá? Eu não tenho problema de assumir, depois eu entrego ele, ele está protegido. Então, vamos dar esse exemplo aqui. E percebe que o risco é laplaciano, porque só tem duas possibilidades, ou vai fechar acima de 25, ou vai fechar abaixo de 25. Quando eu agrego essa custódia funcional e ao risco laplaciano, eu aceito a tomada dos dois riscos, pô, você vai viver super, pelo menos eu vivo, né? É uma opinião, eu vivo super tranquilo, não tem mais o que reclamar dentro das minhas custódias. Eu fui lá, aceitei o risco e vamos embora para cima, continuar fazendo custódia funcional. De quebra da gama put longa, por exemplo, né? Mas vamos pegar, por exemplo, que o jogo começou, né, lá quando estava 20, o jogo começou, o ativo estava 20, o game começou, eu falei, ó, tá bom, chegou a 20. Eu tenho Petrobras, chegou a 20. Eu vou vender uma A25, né, e vou vender uma A25, desculpa, vou vender uma M25, vou pegar essa grana e vou comprar, sei lá, uma N25. Não preciso nem comprar muito. Claro que dá para ir mais longe, tá? O que eu fiz aqui? Comecei quando o ativo estava no 20, funcionalmente, eu vendi, desculpa, vou botar um K aqui, 1, tá? Funcionalmente, quando chegou a 20, eu fui lá, vendi, não sei se vai dar para comprar, mas é só um exemplo, tá, pessoal? Funcionalmente, eu aceito entregar a minha Petrobras a 25, um lotezinho desses 10 mil que eu tenho na minha custódia, eu aceito comprar a 25. Por que eu aceito comprar a 25? Porque depois eu tenho quem compre de mim por 25. Então, na parte para cima, eu estou protegido. Tá? É isso que eu estou falando, Jânio. Eu fiz, no modelo, na entrada do modelo, eu já estou trabalhando com todas as aceitações possíveis me interessam. Eu aceito entregar 10% da minha custódia, ou seja, 1 quilo de 10 mil, 1.000 de 10 mil a 25, como aceito ficar um mesinho, né, com 1 quilo a mais na minha custódia, porque eu pego o dinheiro da renda fixa, aceito ficar um mês com ela na custódia e tenho uma proteção para entregar no mês seguinte. Se ela for para cima, por exemplo, terminou o mês, aí vamos supor, aí tem duas possibilidades, o risco laplaciano. Ou ela termina acima de 25, se ela terminar acima de 25, eu tenho que entregar, a minha custódia vai para 9 mil Petro 4, né? Vai entrar 2.500, não, 25 mil na minha renda fixa, vai entrar 25 na minha renda fixa,
tá? Mas a minha custódia, que era 200 mil, agora está valendo 250 mil. Por quê? Porque eu tenho 9 mil Petrobras a 25, mais 25 mil na renda fixa que eu vendi. Esse M25 virou pó, né? M25 vira pó, e eu tenho proteção para numa queda eu consigo entregar mais um lotezinho de 1.000. Tá? Eu tenho proteção para mais um lotezinho de 1.000. E aí eu posso, numa queda, fazer, quando ela voltar aqui para o 20 de novo, eu posso lançar de novo essa operação. E com isso, provavelmente dá para comprar mais longa, tá? Mas é só um exemplo, aí você vai estudar para fazer essas compras mais longas. Por quê? Porque a ideia é que se ela fechar acima de 25, eu mantive a minha custódia funcional e ainda tenho uma proteção de 10% da minha custódia. Tá? Essa proteção fica para o mês seguinte, ou 2 meses, ou 3 meses, ou put longuíssima, como é o caso da Bova 11, que a gente compra lá para frente. Tá? Então, quando eu faço venda coberta dupla, eu já estou com esse pensamento do risco laplaciano, eu aceito se subir. Aceito se subir, para mim é ótimo, eu entrego 10% da minha custódia, entrego naquele preço, sendo que a minha custódia, os outros 90% também valorizou, né, os outros 90% também valorizaram, e ainda ganho um hedge do tempo que eu usei, eu tomei esse risco aqui. Eu ganho hedge para frente. Então, na venda coberta dupla, eu já tenho essa mentalidade, por isso que eu não penso muito em hedge. Se estou fazendo alguma coisa diferente, está me incomodando, ou stop, eu tenho que rever minha custódia. Porque pensa que esse modelo aqui que eu construo, dependendo do ativo, eu faço ele, no caso, por exemplo, do Bradesco, que eu resolvi sair sem entrar, eu estava construindo a custódia, eu ia começar a construir a custódia e já saí, né? Durou quase 6 meses essa oportunidade aqui. Eu tenho cabeça para outros ativos, tenho cabeça para o meu trabalho, então essa a minha filosofia, por isso que eu não uso manejo. Por isso que raramente eu uso manejo e tenho, tenho aquela simplicidade. Eu stop, ou hoje eu estou indo para o Strangle Bova 11. Eu olho, tanto é que aqui, quando eu olho outras possibilidades de manejo, eu normalmente estou olhando não neutralização do risco de perda. Normalmente estou tentando olhar, aumentar ainda o meu ganho. No caso, quando ela cai, eu falo assim, eu tento fazer alguma operação porque eu aceito comprar o ativo, mas eu tento jogar alguma operação com as call para se subir eu potencializar. Tá faltando a palavra potencializar. Então, pessoal, é isso. Tá? Por isso que eu... Bom, aí feito isso aqui, se ela cair, né, eu entrei no ativo. Se ela cair, caiu 25. Tá? Se ela cair 25, o que vai acontecer? Eu continuo lá com as minhas 10 mil Petros, 4. Tenho que pegar 25 mil da renda fixa. 25 mil da renda fixa. Né? Assumir o papel. Assumir o papel. Então, eu vou para 11 mil Petros, temporariamente. Só que 1.000 dessas Petros estão garantidas na put longa. Eu assumo temporariamente, 1.000 das Petros estão garantidas na put longa. Não é um problema para mim. Tá? Porque quando eu entrei na operação, eu já estava com essa cabeça. Tá? Por isso que eu estou fazendo, assim, eu quis fazer um vídeo longo, porque imagina explicar isso aqui, né, que é um conceito que eu uso, dentro só dos comentários. Então, assim, peço desculpa do vídeo estar longo, tá? Mas acho que é interessante para a gente entender essa lógica. A letra tá feia, tá, pessoal? Mas é aqui. Então, assim, se cai, ó, isso aqui é a ideia da minha venda coberta, usando esses dois conceitos. Então, não me importa, tá? Eu vou assumir o ativo, eu vou entregar a Petro a 25, vou entregar a Petro, isso aqui vem para minha renda fixa, e eu tenho isso aqui rendendo na minha renda fixa até que chegue a hora de eu devolver, vamos supor, de eu usar essa proteção ou não. Mas eu estou com 9 mil Petros e não perdi dinheiro, porque a custódia toda valorizou. E aí eu posso ficar lançando puts, né? Eu tenho esses 25 mil na renda fixa, posso ficar lançando put até assumir de novo o papel. Né? Assumir e voltar para a minha custódia de 10 mil, não tem problema. Bom, se isso for o que eu quero. Porque, como eu falei, meu modelo inicial, eu ia vendendo um K na medida que ela fosse subindo. Tá? E para baixo, a mesma coisa. Eu tenho 10 mil, né, Petrobras, ela caiu, eu dediquei uma parte, vamos lá, 10% aqui, eu botei 10% na renda fixa para poder, numa eventualidade, assumir o papel e, se eu assumir o papel, eu fico com 11 mil Petrobras. Para vocês terem ideia, na Bova 11, por exemplo, eu tô com o meu modelo de assunção, ele vai até R$50. Se a Bova 11 cai de 100 para R$50, eu vou assumindo. Por quê? Porque cada um vai, como falei, vai estar numa fase de vida e
eu construí um modelo que eu não estou preocupado em rentabilizar absurdamente a minha custódia, o meu patrimônio. Então, se eu precisar, nos 50, chegou nos 50, beleza, eu corto a operação. Tá? Mas vamos supor, tem lá a 105, 100, 110, 105, 100, 95 e por aí vai. Então, é essa a dinâmica que eu trabalho venda coberta. E agora vamos falar da TLAD, né? E do manejo. Por que a TLAD pode ser vista como manejo? Então, vamos supor que eu fiz essa operação, tá? Essa operação, então eu vendi, o ativo estava 25, fiz ela, quando eu fiz ela, o ativo estava em torno de 20, 25, mas eu estava vendido, eu ia entregar uma parte da minha custódia a 25, tá? Ativo está 25, ativo igual a 25. Eu estava lá, eu estava sendo obrigado a entregar uma parte, 10% da minha custódia a 25, né? Mas eu não quero fazer isso. Eu não quero, pô, não tá bom isso. Então, o que eu faço aqui? Ah, mas eu quero... eu não estou afim de entregar. O ativo foi para 32. Imagina assim, o ativo foi para 32, eu não estava afim mais de entregar. Ativo a 32. Ou, se eu fosse entregar, eu queria ter um lucro. Então, o ativo foi para 32, aí, que é o exemplo, exatamente o exemplo da TLAD, que o mestre colocou lá no vídeo 10, saiu do 25, eu estou entregando 10% da minha custódia a 25, o ativo foi a 32. Bom, então eu posso falar, já entreguei a 25, toda a minha custódia valorizou até, tá lá no 32, olha que maravilha, né? Então eu posso me arriscar mais um pouco e ao mesmo tomar um risco ou tomar um ativo, né? O que eu vou fazer? Bom, agora eu estou mais satisfeito ainda, eu já estava satisfeito em entregar uma parte no 25. Lá no 30 eu vou entregar outra parte. Por que eu estou falando isso? Porque eu sou muito conservador, eu estou sempre coberto. Então lá no 25, lá no 32, eu faço a tal TLAD que foi exemplificada lá pelo mestre. Qual foi a TLAD que ele exemplificou? Foi... deixa eu ver se eu anotei aqui. 3B, né? É isso, tá. 3B. Imagina que eu faço aqui 3B32, já o da A está lá, o da A está vendido, né? Ainda não chegou no vencimento da A, mas eu vou lá, coloco 3B, compro 3B32 e vendo 4A32. Desculpa, falei besteira. Eu estou na A. Tá? Eu estou com uma A25, estou lá, mas eu tenho custódia. Então, eu vou lá e faço isso aqui. Chegou a 32, subiu rapidamente, puxou forte. Olha, é um manejo, né? Puxou forte. Eu fiz uma linha aqui. 3B32, 4A32. O que significa isso? Que eu estou entregando mais 10% do meu ativo. Por que eu estou entregando mais 10% do meu ativo? Porque se for a 32, eu vou entregar 40% da minha custódia aqui, ó. Mas no mês que vem, tá? Se isso continuar subindo, eu consigo comprar 30% de volta. Aí a gente começa a deslocar no tempo, mas olha como é que é legal, tá? Vou falar sobre isso daqui a pouco, mas essa é a TLAD que eu montei. Primeira parte da TLAD, eu estou olhando em assumir mais 10%, em vender mais 10% da minha custódia, se for necessário, mas eu preciso de 40% da minha custódia, tá? Sendo, do ponto de vista de que eu estou usando a custódia funcionalmente, estou dentro dessa minha cabeça de extremamente conservadora. Tá? Por um mês só, mas por um mês eu não quero, eu fico preocupado em estar descoberto por um mês. Bom, aqui embaixo eu vou fazer o quê? 3N32 que eu compro, né, put mais longo um pouco, e vendo 4M32. Aqui é a mesma coisa. Eu vou precisar fortalecer um pouco mais a minha renda fixa, tá? Porque eu vou assumir por um mês, se der um problema, se eu resolver ir para Assunção, eu vou assumir por um mês 4 quilos de 32, mas se ela continuar caindo, no mês seguinte alguém vai comprar de mim 3 quilos. Então, eu só vou aumentar minha custódia em 10%. Mas no período de tempo aqui de um mês, eu fico exposto nas duas pontas, tá? Mas a custódia de 100 quilos de Petrobras vai te dar margem. Então, assim, isso tem que fazer. Aí cada um vai fazer uma análise mais adequada da situação que está, tá? Por isso que às vezes a pessoa fala assim, como derivativo você pode mexer com 1% do seu patrimônio, né? 1% da sua custódia, 2% da sua custódia. Por isso, porque a potencialização é tão grande que se você ganha, você consegue às vezes 100% em cima de 1%, 100% em cima de 1%, está ganhando 2% da custódia inteira. Você está ganhando 1% da custódia inteira. Você dobrou, apostou 1% da custódia, arriscou 1% da custódia, ganhou 100%, então você ganhou 1% na sua custódia inteira. Se, por exemplo, no straddle long put, em que a gente tem
às vezes ganha 3%, 4%, qual o problema de apostar 200%, 300%? Você está ganhando 2%, 3% em cima de 1% que você está arriscando da sua custódia. Isso sim, para mim, é proteção. Tá? Então, eu não olho minhas operações de derivativos como aposta, eu olho como proteção, seguro. Tá? Por isso. Hedge. Então, assim, aqui tá. Bom, fechando aqui, vamos continuar. Então, aqui eu chego lá no 10%, eu vendi 3B a 32 e a 4A a 32, e aqui 3M 32, 4M 32. Quando eu fiz essa TLAD, quais são as duas possibilidades? Risco laplaciano, ou ela, né, ficar abaixo de 32 ou acima de 32. Vamos supor que ela venha para baixo de 32. Se ela vier para baixo de 32, vamos olhar os 4 ativos que a gente tem aqui, as 4 opções que a gente tem. Abaixo de 32, a 4A32 vira pó. 4A32, pó. O que significa isso? Que você ganhou o prêmio. Ganhou integralmente o prêmio dessas 4 aqui. A 3B32 continua na tua custódia. O que significa isso? 3B32 é lucro. Por quê? Porque eu posso ir lá e vender o residual e botar no bolso. 3B32 é lucro. A 4M32, que é o strike do mês, no vencimento, eu vou ter que comprar 4M32, eu vou ter que comprar 4 quilos de Petro por 32. Só que, estou pensando tudo levando para o vencimento, tá? Levando sempre para o vencimento tudo. Só que eu tenho, no mês seguinte, alguém vai ter que levar para mim, no mês seguinte, né? Mês seguinte, eu vendo 3K de Petro por 32. O que aconteceu então? Olha, estava lá numa exposição de 25. Na pior das hipóteses, vamos supor, se eu morrer e ficar para minha família, né, o que aconteceu? Eu tinha uma custódia de 10K de Petrobras e fui para uma custódia de 11K de Petrobras. Tá? Isso é aceitável? Se é aceitável, que no caso, na hora que eu fiz essa operação aqui de TLAD, eu já estava dentro daquele modelo que eu te falei do custódia funcional, né? Isso é aceitável? Para um plano de holder, por exemplo, é aceitável, beleza. Está aqui, eu aceito ficar com 1 quilo a mais de Petrobras, sendo que uma delas foi comprada a 32, porque as minhas outras 10 estão com preço abaixo de 25, tanto é que eu estou entregando uma 25 aqui. Então a diferença é que passou o tempo, a Petrobras caiu mais, a diferença que eu volto a ter, né, eu fui exercido aqui, vamos supor, aqui eu estou falando se ela caiu abaixo de 25, onde eu tinha uma assunção inicial. Se ela cair abaixo de 25, ou seja, despencou, eu vou ter 11 quilos de Petrobras. Tá? Se ela ficar entre 25 e 32, eu vou entregar uma a 25 e vou assumir outra a 32. E vou continuar com a minha custódia inteira de Petrobras lá. Percebe que isso aqui é muito pequeno, é 10% de uma custódia inteira. Tá? Dentro do meu plano, isso é extremamente aceitável. Por isso, eu montaria uma TLAD, ganharia muito mais uma venda coberta. Se ao invés da TLAD eu tivesse feito uma venda coberta dupla no 32, eu teria feito isso aqui, ó. Venda coberta dupla no 32, eu teria uma A32, né? Eu teria o ativo, teria uma A32 ativo, que já está lá na minha custódia, eu teria uma A32 e uma N32. Né? Olha o nível de potencialização da TLAD. É a mesma coisa no frigir dos ovos. Se ele fechar abaixo de 32, eu tenho que assumir uma de 32. Vou comprar uma put longa aqui. Put longa aqui, vamos botar aqui uma N32. Tá? É o mesmo nível. Ó. Pego o prêmio daqui, da venda coberta, pego esse prêmio, compro uma longa, e se der problema para baixo, eu vou comprar uma 32. Só que eu não ganho 4A32. Aqui eu só ganho uma A32. Se ela fechar abaixo, aqui eu ganho 4A32. Não sobra de residual, porque eu possa vender. Aqui eu estou ganhando 4 prêmios, aqui eu estou ganhando 1 prêmio. E ainda tem um residual de 3B32, que não sobrou dessa vez. Então, a TLAD comparada à venda coberta, se você tem, olha a questão, lembra aqui, ó, eu vou ter que assumir 4, se ela ficar abaixo de 4M32, eu tenho que assumir por um mês 4M32.
Se você tem margem para fazer uma TLAD, se você tem um modelo operacional que você possa fazer uma TLAD, você ganha, quando eu falo assim, 3 vezes mais, você ganha 3 vezes mais, você ganha 4 A32 ao invés de 1 A32, na hora que ela cai. Você ganha 4 prêmios. Sobra para você 3 B32. Então, esse é o nível de ganho da TLAD sobre a venda coberta. Tá? Por fim, né, então eu olhei para cima. Olhei para cima e fiz uma comparação aqui com a venda coberta. Tá? Com a dúvida, perguntem nos comentários, mas eu fiz uma comparação. Você vê que você ganha muito mais prêmios aqui, sendo que você está fazendo a mesma assunção. A assunção no M32 se ela cair, ou entrega no 32 se ela subir. Tá? Mas você vai precisar de um pouco mais de margem. Para eventualmente, se der uma catástrofe, você vai ter que esperar um pouco, né? Vai ter que assumir a 4 aqui, vai ter que esperar um pouco para recuperar 3 das 4 que você assumiu. Tá? Mas dentro das possibilidades de risco, é o que você aceita. Tá? Por isso, BOVA 11. Bom, continuando. E se ela cair? Tá? Eu estou nessa operação aqui. Né? E se ela cair? Se ela cair, deixa eu repetir a operação aqui, 3B32 menos 4A32, 3N32 menos 4M32, para ficar mais fácil aqui de visualizar. Se ela subir, aqui eu falei se ela cair, se ela subir acima de 32, eu vou ter que entregar 4A32, ou seja, vou ter que entregar 40% da minha custódia, entrego 4K de Petro. Só que no mês seguinte, por eu ter 3B32, no mês seguinte, se precisar, você pega de volta. Você pega aquele dinheiro, joga na renda fixa e pega de volta. Pego 3 de volta. Pego 3 de volta. O vídeo vai ficando longo, a letra vai piorando. Pego 3 de volta. Tá? Então eu vou falando aqui, repetindo por isso. 4K no mês seguinte eu pego 3 de volta da minha custódia. Entrego 4 temporariamente, no mês seguinte eu pego 3 de volta. E aqui? Isso tudo aqui vira pó. Né? Então, a 4N, C4M32. Você ganha 4 prêmios, e 3N32, 3 proteções. Que você pode usar como proteção da custódia, ou você pode vender, embolsar, ou você pode usar como valor de cobertura, ou você pode usar como valor de equivalência para fazer novas operações. É isso. Tá? Então, assim, espero ter mostrado a funcionalidade da TLAD. Tá? Espero ter mostrado a questão dos manejos, porque eu não me preocupo tanto com manejo. Acabei abrindo aqui um pouco do meu modelo, da minha filosofia operacional. Compartilhar, porque ela não é exata, né? E eu estou falando hoje que a minha filosofia é essa, mas eu não vou entrar aqui e falar, pessoal, eu mudei minha filosofia operacional. Não vou fazer isso. Aí cada um vai construir a sua e vai desenvolver a sua. A minha vai ter evoluções, tá? E na medida que eu for fazendo vídeos e for estimulado a compartilhar as evoluções, eu vou trazer essas evoluções sem problema nenhum. Não tenho problema em compartilhar a minha maneira de pensar. Não é para vocês fazerem da minha maneira. Façam conforme a realidade de vocês. Tá? Tendo essas... que acho que com isso eu respondo, tá? Qual o contexto é aplicado à TLAD, porque BOVA 11 está respondido. A questão do Jânio sobre rolagem, manejos, tá, Jânio? É por isso que eu me preocupo um pouco, mas eu vou estudar mais para trazer outras possibilidades. E vou pensar num vídeo sobre isso. Eventualmente, se quiser fazer uma operação de paper trade ou oferecer assim, não precisa falar que você fez, fala que seu primo fez, tá? uma operação XPTO, pode usar valores fictícios, a gente pode fazer fazer um laboratório, um ensaio só com possibilidade, escolhendo um dos manejos que você mesmo propõe, eu boto aqui e a gente faz um ensaio de uma possibilidade de manejo. Tá? E por fim, eu estou pegando aqui agora, abrindo para o Straddle Long Put, que eu vou compartilhar esse vídeo lá no Straddle Long Put. Acabou que está um vídeo de 50 minutos, não era o esperado, tá? Mas falei demais, espero que aproveitem bastante. Inicialmente eu não vou fazer capitulação, mas depois eu vou botar capítulos aqui para ficar melhor. Eu vou pegar uma pergunta muito legal do Otávio, tá? Essa vai ser uma resposta mais curta. Essa com certeza eu vou botar, o capítulo.
Otávio, tua resposta está aqui. Tá? Pergunta excelente, excelente. Eu gostei muito da pergunta, porque é uma preocupação minha, é um estudo que eu ainda tenho que rever. Tá? Qual foi a pergunta que ele fez? Ele falou o seguinte, olha, considerando que a gente está na série EQ, a gente tem um Straddle na série EQ. Tá? Vamos supor que seja aquele Straddle que eu estou lá no 108. Né? 108. Então, eu tenho uma E108 vendida, uma Q108 vendida e uma X252. Tem algum problema? E ele estava estudando booster de neutralização. Booster de neutralização. Ele perguntou, qual a minha opinião? Assim que é pergunta boa. Eu realmente só estou dando opinião, tá? Estou aprendendo junto com vocês, meus colegas de curso. De curso e de jornada, né? Então, assim, qual a sua opinião? Ele falou assim, considerando que o Straddle foi montado na série EQ, tem algum problema? Eu vejo algum problema em montar na série de abril? Um booster de neutralização na série de abril? Já vi o mestre fechando Broken Wings com opção longa, mas vai que existe algum ônus que eu não estou percebendo. Tá? Olha, aqui, imagina assim, no exemplo que eu estou no Straddle, a gente está falando do Straddle, no exemplo que eu fiz lá do Straddle, eu estou fazendo na série de abril. Por que eu até prefiro fazer na série do mês corrente do que no Straddle? Jogar um Straddle mais longo, tá? Isso é minha opinião. Eu jogo normalmente Straddles como no mínimo, tá? Nos meus Straddles, tá? Eles são lançados com maior que 40 dias. Tá? O meu Straddle Long Put são lançados normalmente acima de 40 dias na linha do dinheiro, tá? Acima de 40 dias no ATM. Isso é a maneira que eu estou estudando, estou operando, tá? Mas dentro do que eu compartilho com vocês, é isso que eu prefiro, tá? O mestre, pelo que eu entendo, ele está nessa linha. Quando ele vai, tanto é que agora ele está falando que, ó, em alguns vídeos recentes, ele falou, ó, pessoal, a série que a gente está acho que é 100, eu não lembro o strike, menos que 100, menos x100. Tá? Porque a bova está no... Então, acho que se for montar, é aqui. Mas eu olho, acima de 40 dias. Por que acima de 40 dias? Justamente porque a manobra que me interessa de estudar, né, as manobras que me interessam de estudar, são manobras utilizando Broken Wings e Flies. Que são boosters, né? Boosters. Tá? E onde estão... Eu faço isso justamente porque as manobras que me interessam são essas aqui. Então, tendo 40 dias, o mestre não ensina isso à toa. Eu estou falando que eu faço isso, né? Mas eu fico assim, pô, por que ele está ensinando assim? Porque eu imagino que na cabeça dele ele é acima da média, extremamente, né? Então ele está ensinando para 1.000 alunos, 80 mil seguidores, ele tem que fazer uma coisa didática e vivencial, de prática, porque isso tem a ver com a nossa filosofia empírica, né? Vamos botar assim. Então ele está falando para 80 mil pessoas. Ele está ensinando aqui, quando ele fala, olha, estamos na série E100, que é 100, ele já está deixando uma margem didática, onde quem está observando está percebendo que isso aqui, as operações deles estão normalmente situadas em operações que vão em torno de 40 dias. Logo, logo ele vai estar falando na série F. Mas se você pegar os vídeos antigos, quando ele falava da série N, a gente estava lá em dezembro, janeiro. Na série, sempre 2 meses à frente. Então ele está montando aqui. E qual a ideia de ter um manejo aqui? Quando a gente faz um manejo, a gente vai fazer os manejos que são boosters de neutralização ou oportunidades de potencialização, como eu falei no passado no vídeo. Então, essa parte de potencializar, a ideia é que seja na DP, na série de abril e na série de abril. Por quê? Tá? Pô, eu agradeço muito a pergunta, você vai me fazer voltar a estudar as borboletas, porque a minha filosofia, por exemplo, de operar borboletas, o que é uma borboleta, né? Operação de borboleta. Qual a ideia da minha operação de borboleta? Compra uma, né? Vamos supor, no caso, não estou lembrando agora, vamos lá, A95, 950, menos duas B100, duas A100, tá?
E aí eu uso o valor de cobertura. Eu fecho a borboleta, deixa eu botar aqui para mais para baixo, que aqui ficou pouco espaço. A200, A950, menos 2 A100, tá? Mais isso aqui seria uma borboleta fechadinha, o delta estrutural 0, né? Totalmente fechada. Você paga para montar ela. Então, quando eu monto isso aqui, se eu fosse montar uma borboleta nos moldes do aprendiz, achei que agora eu tenho uma oportunidade, uma borboleta, qualquer ativo, Petro, Magalu, Magalu não, né? Petro, Bradesco, Ambev, eu vou montar uma borboleta. Quando você monta uma borboleta, pegando o que eu estou lembrado aqui do estudo de borboletas do mestre, quando eu monto algumas parametrizações da borboleta que eu uso, é aí que eu uso, tá? É o quê? É que eu procuro elas em torno de 26 dias úteis, 26 dias úteis do vencimento. Então é a hora que tá para vencer a série anterior, ou seja, tá para vencer a série C, eu procuro borboletas para fazer com 26 dias. Tá? Para vencer a série C, eu começo a procurar a borboleta. Por que eu faço isso? Porque eu tenho a borboleta do mês anterior para fazer a parametrização. Então, eu consigo olhar, né, a série C e consigo olhar a série atual e ver o quanto vai valorizar, né, na série C aquela borboleta. Ou seja, eu consigo olhar C950 e C100 e C105 e ver o preço que está a borboleta no mês anterior. Então, eu consigo ter um nível de parametrização do tipo, imagina, eu vou lançar a borboleta agora na série D e pago por essa borboleta 22 centavos. Que é o exemplo que eu lá, eu pago 22 centavos. Como eu estou lançando, ainda tá próximo do vencimento da série de março. Eu estou lançando, olhando na série de abril, eu consigo falar o seguinte, olha, se continuar na casa dos 100, na verdade eu estou lançando, normalmente eu lanço, aí outra parametrização que eu falo, mas depois eu falo. Se continuar na casa dos 100, essa história que hoje eu estou pagando 22 centavos, no mês passado, quando chegar próximo do vencimento, aí quando chegar lá no vencimento de abril, eu vou estar mais ou menos igual o vencimento de março. Tá? O que vai tirar ali, em termos de tempo e preço, é a volatilidade que vai determinar se vai estar mais caro ou mais barato que 22 centavos. Mas o março vira um parâmetro bom. Ou seja, próximo do vencimento, se eu olhar para março, se isso aqui tiver R$1, essa borboleta aqui tiver R$1, então tá legal eu comprar essa borboleta por 22 centavos. Eu pago 22 centavos. Como a Broken Wings, a Fly e o próprio Booster são uma compra numa Assunção no 950, tem esses princípios aqui, né? Uma Assunção 950 e uma A100 no miolo, por exemplo, como essas três operações estão aqui, eu consigo parametrizar, eu consigo olhar para trás. E essa parte A105 aqui, né, ela é o quê? Ela é coberta, ela é um aproveitamento do valor de cobertura da E que eu tenho aqui, seja para uma Broken Wings ou não. Então faz total sentido para mim lançar esses boosters de neutralização na série anterior à série do Straddle. Por quê? Porque, além de tudo, eu ainda posso rolar para a próxima série. Na hora que eu rolar o Straddle, eu vou rolar uma estrutura em que essa ponta aqui não é... Essa ponta aqui eu não faço, porque essa ponta aqui está sendo um aproveitamento do valor de cobertura do Straddle. Então, não faço. Ainda tenho uma possibilidade de fazer uma rolagem aqui, onde eu ganho 2 rolagens e pago uma. Eu recebo 2 rolagens e pago uma. Então, para mim, estou jogando para né? Para mim faz todo sentido eu aumenta minhas chances de ganho, eu fazer essas operações no mês de abril e não no mês de maio. Na hora que eu for para junho, eu tenho a possibilidade de jogar isso para frente, que é lá da Fly de Broken Wings, que era o vídeo que eu ia fazer hoje, eu acabei não fazendo, né? Não, na verdade, Leather Put, Long Put, acabei não fazendo por essa aqui. Então, Otávio, espetacular a sua pergunta, faz todo sentido fazer, para mim faz todo sentido fazer na série anterior ao meu Straddle. Por quê? Porque dentro da minha visão de parametrização, eu busco essas operações aqui, 26 dias antes para maximizar em torno de 5 dias do vencimento, 5 dias do vencimento. É onde eu busco a maximização das borboletas, das flies, das Broken Wings, dos boosters. Tá? Então, essa é a minha resposta. E vou deixar marcadinho lá um capítulo, porque esse
com tudo que eu expliquei agora, estou chegando a um vídeo, primeiro vídeo de 1 hora, né? Agradeço muito os comentários, falei pra caramba, me diverti, aprendi, compartilhei, então fico muito feliz pelos comentários e por estar tendo essa oportunidade de estar refazendo esse vídeo. Quem chegou até aqui, agradeço demais. Espero não ter... assim, eu diria que espero ter deixado, ter tirado mais dúvidas do que deixado dúvidas. Mas acho que é o contrário, né? Quando a gente investiga, quando a gente aprende, quando a gente estuda, a gente aprende, a gente descobre mais, né? Quando a gente dá um passo à frente, abre aquele horizonte de oportunidades, né? De dúvidas. E aí abre um espaço gigante. Então, eu não sei se eu prefiro dizer que estou feliz de ter deixado mais dúvidas ou ter tirado mais dúvidas, tá? É isso. Fica um abraço. Excelente semana amanhã. É um vídeo longo. Vou responder a todos agora, deixando esse comentário, né? De que fiz um vídeo longo, vai pro ar logo logo. E até o próximo vídeo. Não vai ter mais vídeo hoje. Esse vídeo vai ser bem tarde. Mas amanhã de manhã eu vou fazer o videozinho para atualizar ou a Leather Put Long Put ou atualizar a Fly, que são outros laboratórios que têm que ser atualizados, tá? Obrigado. Uma boa semana para todos. Valeu, pessoal.